Boa noite. Hoje eu queria ler com os irmãos a carta de Paulo aos crentes em Éfeso, à igreja em Éfeso, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Há uma versão que diz assim: é por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. Esse texto ele possui uma afirmação muito estranha. Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele se declara, o apóstolo, prisioneiro de Cristo. Não deveria dizer Paulo, prisioneiro de Roma, Paulo, prisioneiro por causa dos judeus. Quando nós estudamos a história de Paulo em Atos, nós vemos como toda a trama da sua prisão aconteceu. E a gente fica sabendo como esse drama que culminou na sua prisão se desenrolou. E aí a gente fica sabendo o seguinte: ele uma vez foi ao templo em Jerusalém com um grupo de irmãos e de lá foi tirado à força, acusado de sacrilégio por supostamente ter introduzido no templo um gentio chamado Trófimo, que era natural de Éfeso, portanto não era judeu, era um goi. Ele era considerado, isso era considerado um pecado mortal. Qualquer gentio que fizesse isso, que entrasse no templo, seria morto. Paulo foi arrastado para fora do templo e só foi salvo do linchamento porque o comandante romano chegou ao local na hora certa e dispersou a balbúrdia. No entanto, levado para a cadeia, Paulo ainda continuou sendo ameaçado. Os romanos queriam açoitá-lo, queriam bater nele, mas Paulo reivindicou a sua cidadania romana. Ele disse: eu sou romano, e foi poupado. E aí, sabedores de que os judeus queriam fazer motim, assassiná-lo, Cláudio Lísias o enviou para Cesareia para ser julgado pelo governador Félix, fora de um ambiente fundamentalista dos judeus em Jerusalém. E o processo se arrastou, que se passaram 2 anos e Félix foi substituído por Pórcio Festo. Isso está registrado em Atos 24, 27. E assim que Festo assumiu o posto, uma comitiva veio de Jerusalém para pedir a morte de Paulo. Festo aproveitou a visita do rei Agripa e da sua mulher Berenice para que Paulo fosse ouvido, e assim Agripa ajudaria Festo na questão, não tendo de assumir o ônus de julgar sozinho um cidadão romano, como era o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo percebeu a manobra e a dificuldade da justiça em tomar uma decisão, apelou para César e dessa forma tornou-se, por lei, obrigado a ser enviado ao Tribunal Superior em Roma. Ao chegar em Roma, Paulo foi colocado numa cadeia. Então ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Quais os motivos que Paulo foi preso? Bom, primeiro, inveja dos judeus, uma manobra popularesca dos romanos que não queriam correr o risco de perder a popularidade entre um povo cuja história era, por natureza, rebelde. Então os romanos ficaram com medo de ficarem maus com os judeus. Se foram os romanos que o prenderam, por que então Paulo agora afirma ser prisioneiro de Cristo? Sabe por quê? E aqui está a grande questão do dia de hoje. Porque ele, Paulo, via a vida na perspectiva de Jesus. Ele não via a vida como resultado fortuito de ações humanas, de ações religiosas, de ações políticas, mas via a vida na perspectiva de Deus. E isso reorientou
toda a sua vida. E o que controla a sua vida? O que orienta você? Todos nós somos dirigidos por algo externo a nós, embora digamos orgulhosamente, muitas vezes ao contrário. Várias são as forças que nos influenciam e nos orientam. Por exemplo, há muita gente orientada na vida pelo medo. Nós podemos viver uma vida orientada pelo medo. Medo de rejeição, medo de ficar velho, medo de adoecer, medo de falir, medo da falência, medo de ficar pobre. Muitos vão dizer que não temem isso porque já são pobres, né? Todas essas forças são suficientemente fortes que podem nos controlar. Há pessoas que são orientadas por um sentimento de culpa. Um sem número de pessoas é controlado por culpa. Culpa real ou imaginária. Por coisas que fizeram, por coisas que disseram, por coisas que acharam ou que deixaram de fazer. Movidos pela culpa, essas pessoas vivem um processo de autodestruição, de amargura, dor física, dor mental, são prisioneiros de uma consciência adoecida e não perdoada. Há aqueles que se orientam pela ansiedade. Qual é a ansiedade de hoje? Outros são controlados por preocupações quanto ao futuro, que são pré-ocupações. Significa literalmente preocupar-se antecipadamente com algo que possa acontecer. Há aqueles ainda que são orientados na vida pelas circunstâncias, ainda dependem de situações favoráveis para viverem bem, vivem à mercê dos eventos, fatos que fogem ao seu controle e que muitas vezes as desestabilizam profundamente. São pessoas que precisam ter o controle constante das coisas, das pessoas ao seu redor, e qualquer instabilidade que aconteça as levam a murmurar e a perder a paz. O problema, porém, é que ninguém pode controlar o vento, você não pode controlar o clima, você não pode controlar a variação da bolsa, você não pode controlar o dólar, a bolsa de emprego, a doença, o acidente, a dor, o luto. Há ainda aquelas pessoas que vivem e são orientadas por pessoas. E aí elas dependem da aprovação dos outros para se sentirem bem. Se recebem críticas, o seu mundo interior desmorona. Então qualquer frustração para essas pessoas pode ser devastadora, porque precisam constantemente de apreciação e de admiração. Gente que precisa muitas vezes de popularidade. Parece-me que Jesus percebeu isso no coração das pessoas, que amavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quem é que, afinal, controla a sua vida? Paulo afirma que Jesus estava no controle da vida dele. Tudo estava sob o controle de Jesus e não das pessoas. O que nós podemos dizer de nós próprios? Essa visão espiritual de que a minha vida está no controle de Deus altera profundamente o nosso estilo de vida. Acontecem algumas coisas quando olhamos para a vida sob a perspectiva de Deus. Primeira coisa que acontece é que essa perspectiva muda completamente o nosso humor. Paulo, prisioneiro de Cristo. Ter a perspectiva de Deus por detrás dos eventos muda radicalmente a forma de eu enxergar a vida.
Nós não somos mais pessoas que vivem acidentalmente o dia a dia, mas quando cremos que Deus está por detrás das coisas, nós estamos nas mãos de um Deus sábio, amoroso e soberano. E isso muda interiormente os nossos movimentos de alegria e de tristeza. É fácil a gente se entristecer quando a gente não vê qualquer propósito ou sentido na vida. Aí a realidade sempre vai ser muito dura. Mas quando a nossa vida é regida por Deus, haja o que houver, nós podemos ter um humor controlado. Em segundo lugar, essa visão de que a minha vida é dirigida por Deus muda radicalmente a forma de eu interpretá-la. Perceber Deus por detrás da história significa dizer que eu estou nesse lugar fazendo o que estou fazendo porque Deus quis que assim acontecesse. Mesmo os acontecimentos ruins, eles não se tornam necessariamente catastróficos, apesar de muitas vezes serem desanimadores e desencorajadores. Primeiro, por exemplo, o axioma da obra missionária, da obra de missões e de quem estuda a obra de missões é que o próprio Deus inicia a obra missionária, porque o Deus da Bíblia é um Deus missionário, por isso ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, realizar o seu projeto missionário no mundo entre nós. O segundo axioma da obra de missões é muito importante também. Diz assim: Deus antecede o missionário no campo. Em outras palavras, quando alguém se sente chamado para uma obra missionária, é porque Deus já preparou o caminho e vai antes dele para lá. É o amor e a compaixão de Deus pelas ovelhas perdidas que move o nosso coração para a obra que Deus quer fazer naquele lugar. Aí nós somos impulsionados a obedecê-lo e realizar o seu projeto, como afirmou Agostinho. Ele disse assim: quando Deus se agita, o homem se levanta. Então Deus se antecipa a nós e nada acontece por acaso, tudo o que acontece é plano dele. A Bíblia nos lembra, por exemplo, que nenhum pardal morre sem a ordem de Deus. Não cai nenhum fio da nossa cabeça sem que isso passe pelo crivo da soberania de Deus, para desespero daqueles homens que estão ficando carecas. Mas isso nos faz lembrar que quando olhamos para a vida pela perspectiva de Deus, isso muda radicalmente a forma de nós interpretarmos o que nos acontece e interpretarmos a história. Em terceiro lugar, Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo, não prisioneiro de Roma ou prisioneiro dos judeus. E ter essa perspectiva ajuda a gente a manter o olhar de uma maneira correta. Uma vez eu estava conversando com um jovem crente que tinha acabado de perder o emprego. E você sabe que perder o emprego numa situação normal já é ruim. Mas perder o emprego em épocas de crises, como nós estamos vivendo agora, torna-se um problema muito mais agudo. E aquela época era mais ou menos assim. E eu fiquei muito feliz conversando com ele, ao ouvi-lo, que apesar da situação, ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e ele estava confiante. E aí eu falei: caramba, esse cara é crente. E ele é firme na sua fé, que testemunho bonito, ainda mais para um jovem. E aí eu comecei a reforçar e dizer para ele: é isso mesmo, você continua nessa convicção, nós estamos nas mãos de um Deus amoroso e não
nas mãos do caos, nas mãos das circunstâncias ou do acaso. Mas antes que eu ficasse bem animado ou animado demais com a firmeza da fé dele, ele me disse assim: pastor, hoje eu estou seguro, mas amanhã eu não sei não. Paulo era prisioneiro de Cristo, não era prisioneiro de Roma, nem dos judeus. Ele era servo de Cristo, estava a serviço de Cristo, pela vontade de Cristo e anunciando Cristo. E essa perspectiva trouxe alguns resultados positivos para a sua vida. Ele sabia que a história segue um propósito divino, ou como bem disse Martin Lloyd Jones num comentário que escreveu sobre Abacuque, intitulado Do Temor à Fé. E ele diz assim, aspas, a história está sob o controle divino, segue um plano divino, um horário divino e está ligada ao reino divino. Por isso, precisamos julgar todo acontecimento à luz do eterno e do glorioso propósito de Deus. Fecha aspas. Em quarto lugar, quando a gente percebe, como Paulo percebia, que a nossa vida está cumprindo um propósito de Deus, que nós não somos vítimas das circunstâncias ou do acaso, quando a gente tem a perspectiva de que Deus está por detrás dos eventos, por detrás de tudo que nos acontece, isso também nos livra de uma vida de amargura. Quando nós perdemos a perspectiva de Deus e as coisas saem do controle, quase sempre o resultado é ficarmos com raiva e até mesmo com ressentimento contra Deus. Outros efeitos colaterais que a gente muitas vezes percebe nas pessoas, até nos crentes, é raiva da vida, vitimismo e também amargura. E alguns vão até além, blasfemam e acusam Deus de não ser justo. Já viu muita gente querendo saber por que algumas coisas só acontecem com elas, ignorando que muitos outros sofrem ao redor do mundo a mesma coisa que ela está sofrendo? E não foi isso que aconteceu com o profeta Jonas? Quando as coisas saíram do domínio dele, ele se tornou irritado e ficou com muita raiva, muito ódio de Deus. E se você está lembrado, no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, por 2 vezes Deus lhe perguntou: é razoável esta tua ira? E na segunda vez, Jonas disse: é razoável a minha ira até a morte. Em outras palavras, ele se achava cheio de razão, até mesmo quando Deus queria lhe mostrar que ele estava completamente errado. Mas ao ser preso da maneira que foi, o apóstolo Paulo poderia ter dito assim: Deus, eu estou trabalhando para ti e tu permites que eu seja preso, falsamente acusado? É isso que eu recebo como recompensa? Ele não poderia ter dito isso? E ainda por cima, o apóstolo Paulo estava em pleno exercício do seu abençoado ministério. Tantas pessoas estavam sendo alcançadas com a sua pregação. Então, por que Deus permitiu que homens que conspiravam contra ele, contra o evangelho, tivessem aparentemente o controle sobre sua vida e o levassem para ser esquecido nos gelados porões de uma cadeia? Ter a perspectiva do propósito de Deus nos livra de uma vida amargurada. Eu me lembro que o pastor Oswaldo Mancebo Reis, um fluminense radicado há muitos anos no Rio Grande do Sul, já bem velhinho hoje, ainda militando lá na igreja em Ijuí,
Eu me lembro que quando eu fui pastor na Grande Porto Alegre, uma vez ele contou que ele estava com um problema mecânico com o carro dele e não tinha dinheiro para consertar. Mas ele precisava ir a Porto Alegre e no momento devocional, na oração, ele disse: Deus, meu carro não está muito bom não, mas o senhor sabe que eu estou sem dinheiro e eu preciso ir com ele, porque ele tem gasolina. Então, o senhor cuida de mim, me ajuda aí. E ele pegou a Freeway, que é uma estrada chegando a Porto Alegre, e não é que o carro da frente deu uma freada bem brusca, inesperada, e ele entrou na traseira do carro da frente, e o carro de trás também não conseguiu frear, bateu no dele, fez um sanduíche no carro dele. E ele se lembrou do momento devocional e o condutor da frente veio em direção a ele, ele baixou o vidro e disse para aquele homem o seguinte: meu senhor, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus e não sei o benefício que Deus tem nisso, mas eu tenho plena certeza que Deus tem um grande bem nessa batida. E o homem ficou perplexo, falou: esse cara deve ser doido, não é? E lá atrás, quem bateu nele era uma dona de uma floricultura que disse assim: quanto é o seu prejuízo, eu pago agora mesmo. E deu um dinheiro para ele lá e acertou a vida com ele. E ele então foi acertar isso. 15 dias depois, aquele homem a quem ele bateu ligou para o pastor Oswaldo Mancebo Reis e disse assim: pastor Oswaldo, eu não me esqueço do que o senhor me disse quando o senhor bateu no meu carro. O senhor disse que amava a Deus e o seu Deus tinha uma coisa boa nisso. Eu fui criado numa igreja e essa igreja nunca me falou num Deus assim. Se o senhor conhece um Deus que tem bem, uma bondade numa batida, eu preciso conhecer o seu Deus. O senhor não tem nenhuma literatura para me mandar sobre o seu Deus? Ele falou: não, eu posso ir aí conversar com o senhor sobre esse Deus maravilhoso. E começou a evangelizar aquele homem, e eu não sei o resto dessa história, porque eu saí de Porto Alegre naqueles dias. Mas quando nossa vida é vivida na perspectiva de Deus, até mesmo as coisas ruins que nos acontecem, até mesmo as coisas estranhas, livra-nos de uma vida amargurada, de uma vida de raiva contra Deus, de uma vida triste contra Deus. Em quinto lugar, Paulo, prisioneiro de Cristo. Quando a nossa vida é olhada e o que nos acontece sob a perspectiva de Deus, isso nos capacita a sempre darmos graças a Deus. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Cristo, as dificuldades da vida não nos tornam rebeldes, mas eles nos amadurecem. Se o coração se tornar amargurado, o resultado será rebelião e murmuração. Mas se o seu coração aprofundar-se na compreensão de Deus, o resultado será, haja o que houver, gratidão. Foi lá na prisão que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, na qual ele afirma constantemente: alegrai-vos no Senhor. Lembra-se, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Muitos se tornaram santos em época de martírio e tribulação. Outros, nessas épocas, se tornam céticos e cínicos. É bom lembrar que não damos graças a Deus pelas coisas tristes nem pela dor em si mesmo. Não somos do tipo de pessoas que diz: aleluia, estou com câncer.
Mas apesar de não entendermos, nem estarmos felizes com a situação de perda, somos ainda capazes de dizer a Deus: Senhor, eu não entendo nada do que está me acontecendo e as coisas pelas quais eu estou passando são realmente difíceis, mas eu sei que o Senhor me ama e controla todas as coisas e por isso eu quero te glorificar. Eu posso viver uma vida de dependência e de adoração, mesmo diante de fatos contrários, porque eu não estou nas mãos do acaso. Não preciso ter uma vida de hostilidade e raiva contra Deus. Em sexto lugar, quando a gente olha para a vida pela perspectiva de Deus, esse olhar que acontece nessa perspectiva, nós olhando, percebendo que o que nos acontece, Deus tem um santo propósito nisso, isso nos capacita a sermos produtivos nas crises. Se temos a perspectiva correta de que Deus tem o controle de toda a situação, ao passarmos por crises, nós não nos afundamos na depressão, nem diminuímos o potencial de criatividade. Não é isso que ensina a palavra de Deus? No Salmo 84, o salmista vai dizendo sobre homens que conseguem transformar momentos difíceis em momentos de bênçãos. E aí, o autor sacro diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Homens de Deus transformam ambientes hostis em jardins. Quando passam pelo vale árido, são capazes de provocar um impacto. O lugar árido se torna um manancial e as bênçãos os seguem. E caminham assim, de força em força, para se apresentar diante de Deus. Vou dar um exemplo que nós conhecemos bem. Nós acompanhamos a senda da doença do nosso querido e saudoso irmão Zedequias. Na época da doença, você foi visitar o irmão Zedequias? Você foi lá na casa dele tentar trazer e levar um consolo para ele? Você ia lá visitá-lo, tentar levar um consolo para ele? E antes de terminar a visita, ele, além de trazer consolo para você, ele fazia questão de pegar um daqueles papéis que ele tinha com um hino de louvor a Deus, e nós terminávamos aquela visita cantando e louvando a Deus no meio daquela circunstância. Caminham assim de força em força até se apresentarem diante de Deus. Paulo se tornou mais e mais efetivo, apesar de toda a oposição. Algemado, como era prisioneiro de Cristo, aproveitou a oportunidade para testemunhar de Jesus aos soldados que faziam a ronda. E isso foi tão eficaz que alguns jovens que eram da casa de César, o imperador, rapazes da guarda pretoriana, que haviam sido criados em ambientes palacianos, se converteram por causa do seu testemunho. E aí é interessante o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses. Filipenses 1, 12 e 13, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E no finalzinho da carta ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Filipenses 4, 22. Ele aproveitou esse tempo
para evangelizar os soldados que estavam com ele. Aproveitou também esse tempo para escrever cartas. E estes textos bíblicos que orientam a doutrina da igreja ainda hoje são bênçãos para o nosso coração. E eles foram produzidos quando o apóstolo Paulo, o prisioneiro de Cristo, esteve preso. É isso que chamamos, acho que é isso que chamamos de reação em cadeia. A reação dele foi glorificar a Deus no meio de circunstâncias difíceis. Isso significa discernir Deus em lugares inesperados. A oposição se transforma em oportunidade. A dor se transforma em bênção. Paulo sabia que Deus nunca era apanhado de surpresa e que os céus nunca se surpreendiam. E então, isso faz tremenda diferença. Que diferença isso faz? Sabe, isso faz diferença na perspectiva das nossas vidas. Quando nós colocamos os nossos olhos no lugar certo, na pessoa certa, quando fazemos isso, isso muda a forma de nós percebermos os eventos ordinários ou os eventos incomuns da vida. Paulo via Deus em todos os momentos da sua vida. Afinal, ele pertencia a Deus, ele era filho amado de Deus, ele era servo de Cristo. Os homens, nem as situações, tinham o controle da sua vida porque ele era de Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo. E isso o fazia viver acima das crises e das adversidades. E você? Como é que você tem visto a vida? Como é que você tem olhado para as circunstâncias à sua volta? Por quê e como e onde, como está o seu coração diante dessa pandemia? Sou prisioneiro de Cristo. Sou servo de Cristo. Você é servo de Cristo? Se você é servo de Cristo, todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem debaixo do seu propósito. Que Deus nos abençoe.